Será que você sofre de transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, TDAH? Eu já vi comentários, mitos, de que o tratamento medicamentoso do TDAH corre risco de viciar. Nos últimos 20 anos, o número de diagnósticos de TDAH explodiu, o consumo de Ritalina disparou e uma indústria bilionária nasceu em silêncio, fabricando não só comprimidos, mas também consumidores. A grande questão é, TDAH existe mesmo? Não me entenda errado, as pessoas que têm essa condição dizem que os sintomas são reais, e são mesmo. Mas e se eu te disser que isso não é uma doença, mas um tipo de personalidade? Igual um extrovertido ou introvertido. Você não faria eles tomarem remédio para tratar isso? Fariam? Entretanto, isso é exatamente o que estamos fazendo com milhões de adultos e crianças. Nesse vídeo vou te mostrar como o mundo, e o Brasil incluído, estão vendo uma explosão no número de diagnósticos de TDAH e consumo de Ritalina, como empresas forçam esse diagnóstico para a população em busca de lucro e como a cultura TikTok tornou isso um problema, que talvez nem exista. Ritalina. Esse é o nome fantasia da droga chamada metilfenidato, um psicoestimulante que age no cérebro aumentando os níveis de dopamina e noradrenalina. É basicamente como aumentar a força a sua capacidade de prestar atenção. Essa droga foi criada pela antiga Ciba, hoje conhecida como Novartis. Nos anos 40, o composto foi lançado em 1955 para tratar fadiga, depressão e narcolepsia. Mas seu uso mais lucrativo viria décadas depois. O tratamento do transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, o famoso TDAH. No Zerinhurua, a Ritalina foi aprovada para crianças com TDAH em 1961. E nos anos 90, com a ascensão das Big Pharma e da medicalização infantil, o que era um tratamento emergencial se transformou em estilo de vida, uma solução simples para um problema complexo, comportamento humano. A Ritalina não cura absolutamente nada, apenas suprime sintomas enquanto está ativa no organismo. Funciona para qualquer um, igualzinho cafeína para despertar, e é por isso que hoje em dia as pessoas estão abusando desse psicoestimulante. Insônia, perda de apetite, irritabilidade, ansiedade, taquicardia e dor de cabeça são efeitos colaterais comuns dessa droga. Mas esses ainda são leves. A Ritalina causa dependência psicológica e física, síndrome de abstinência, surtos psicóticos e tolerância no corpo. Ou seja, você tem que tomar cada vez mais para sentir os efeitos positivos. Sabe o que mais tem uma estrutura química extremamente parecida com a Ritalina? Cocaína e anfetamina. Todas essas três drogas atuam exatamente nos mesmos receptores cerebrais, com mecanismos praticamente idênticos. As diferenças são apenas a velocidade e a intensidade do efeito. Na cocaína e anfetamina são efeitos curtos, rápidos e intensos. Na Ritalina, a ação é mais lenta e controlada, isso quando é usada corretamente. Os números de adoção da Ritalina estão proporcionalmente ligados aos números de pessoas diagnosticadas. Nos anos 90, cerca de 6% das crianças americanas tinham diagnóstico de TDAH. Hoje esse número passa dos 15%. No Brasil, o aumento foi ainda mais acelerado. Segundo a Anvisa, o consumo de Ritalina cresceu 775% entre 2009 e 2019. Mas por que tanta gente agora tem TDAH? O que mudou? As crianças ou os critérios? Te apresento a APA, American Psychiatric Association. Esse órgão é responsável pelo Manual de Doenças e Distúrbios Mentais, um guia que diz para os médicos como diagnosticar diferentes problemas psicológicos e psiquiátricos. De tempos em tempos, esse manual é revisado e as recomendações são atualizadas, incluindo ou removendo sintomas que correspondem a esse tipo de doença. Durante muito tempo, o TDAH tinha de 7 a 10 sintomas muito claros, que traçaram a linha de uma pessoa ou criança normal. Para uma com TDAH, significa que caso a pessoa tivesse 6 desses sintomas, não se encaixaria como um paciente com TDAH e, portanto, a Ritalina não seria usada para um tratamento. Mas isso era específico demais para os conglomerados farmacêuticos. Imagina, deixar tantos clientes fora do range do medicamento que eles inventaram? Então, o que aconteceu em 2013 foi o seguinte: o TDAH sofreu uma revisão em seus sintomas e apenas 5 dos 18 sintomas existentes no diagnóstico eram necessários para subscrever a utilização da droga. Com isso, milhares de pessoas passaram a se encaixar.
E só para contexto, esse manual dizia que se o seu filho não gosta de fazer lição de casa, se distrai facilmente, não consegue brincar quieto, fala muito e não tem paciência para esperar a sua vez. Bem, Ritalina nele. As farmacêuticas encontraram então um aliado poderoso para espalhar a droga, a publicidade. Shire, Novartis e outras gigantes investiram milhões em anúncios que diziam uma coisa simples: você não é um mau pai, seu filho tem um transtorno. Essas propagandas estavam em todos os lugares. E não só isso. Estamos falando de um dos setores mais rentáveis do nosso planeta. Então, as farmacêuticas também atacaram isso de outra forma. Eram médicos sendo pagos para publicarem artigos e entregar apresentações para encorajar o diagnóstico de TDAH e a utilização da Ritalina. Eles até começaram a focar em adolescentes. Nos anos 2000, a Shire ajudou a pagar 50 mil cópias de uma revista em quadrinhos sobre super-heróis com TDAH que mostrava para crianças que era melhor tomar o remédio e ser controlado por ele. E é claro, todo esse trabalho se pagou. Em 2012, as vendas de remédio para TDAH atingiram quase 9 bilhões de dólares, 5 vezes mais que em 2002. E quando o mercado infantil saturou, vieram os adultos. Me diz, por que será que agora vários adultos acima de 30, 40 anos estão sendo diagnosticados com TDAH? Do nada, a narrativa atual é: talvez você sempre tenha tido TDAH e só não sabia. Veja bem, sintomas completamente genéricos como não gostar de tarefas repetitivas, dificuldades de foco e estresse frequente foram usados como razão para ser diagnosticado com TDAH. Me diz, principalmente no Brasil, qual adulto não tem pelo menos um desses sintomas? E o mais chocante é a facilidade do diagnóstico e a prescrição da Ritalina. Hoje, a receita para você comprar a droga chega em minutos no seu e-mail, após uma consulta super rápida via videoconferência, com um médico que mal te conhece e nunca falou com você ao vivo. E existe algo hoje em dia que é um grande fator, o autodiagnóstico. Mas as empresas farmacêuticas também pensaram nas redes sociais. No TikTok, Instagram e YouTube, existem milhares de vídeos relacionados a autodiagnóstico de TDAH, e eles viralizam todos os dias. Todos esses sinais que você tem TDAH, como fui diagnosticado com TDAH e outros, foram financiados para aparecerem e a Big Pharma ganha uma grana preta com eles. Uma empresa americana chegou a gastar 13 milhões de dólares em anúncios na plataforma em apenas 4 meses. E o mais surpreendente é que o anúncio deles foi o terceiro maior vendedor do TikTok nesse período. Celebridades como Adam Levine foram pagas para promover remédios. E uma nova geração aprendeu que basta clicar, responder umas perguntas e, voilá! TDAH diagnosticado, receita na mão, Ritalina no bolso e dinheiro na conta das empresas farmacêuticas. E como já era de se esperar, toda essa história de TDAH e Ritalina tiveram escândalos e acusações por trás. Ainda antes do boom de diagnósticos, em 2000, um processo coletivo nos EUA acusou Novartis e a Associação Psiquiátrica Americana de promoverem um diagnóstico fabricado. Segundo os autores, o TDAH estava sendo exagerado para expandir o mercado de metilfenidato. As ações foram arquivadas, mas acenderam o alerta e ficou claro que as empresas farmacêuticas estavam promovendo seus remédios através de formas agressivas de marketing e branding. Em 2008, a FDA multou a Shire por propaganda enganosa de Adderall, e a Novartis foi alertada por não divulgar riscos como dependência e efeitos colaterais graves. Ou seja, a droga milagrosa estava sendo vendida para pessoas que não precisam e ainda não estavam mostrando os reais colaterais de seu uso. Ritalina é tarja preta, ela não é um remédio leve, pode causar arritmia, taquicardia, insônia, depressão, perda de apetite, euforia e, claro, vício. Em casos prolongados, usuários relatam sintomas de abstinência severos e crises emocionais. Mas isso raramente aparece na propaganda. O que aparece é o que eles querem que você veja, o que eles querem que você sinta, o que eles querem que você compre, mesmo sem precisar. A quantidade de depoimentos de pessoas que tomam Ritalina e se deram mal é gigante. Depoimentos como tomei Ritalina para TDAH e sinto uma tristeza e vazio enorme. Meu filho começou a tomar Ritalina e ele está mais desligado e apático, como se estivesse vivendo no automático. Minha ansiedade aumentou exponencialmente. Os efeitos colaterais da Ritalina foram insônia, diminuição do apetite, perda de peso, nervosismo e ansiedade. Os testemunhos são claros. Essa suposta cura química muitas vezes vem acompanhada de uma tristeza esmagadora ou ansiedade incontrolável.
A verdade é que o uso de Ritalina e diagnósticos de TDAH virou um problema. Uma epidemia que está se espalhando e ultrapassando a utilização como um remédio para uma droga recreativa. Estudantes compram Ritalina no pátio da escola. Universitários vendem por mensagem. Profissionais usam para render mais no trabalho. A droga da obediência virou a droga do capitalismo de alta performance. Uma pesquisa com estudantes universitários americanos mostrou que 9% deles usam estimulantes sem prescrição para estudar ou melhorar a performance cerebral. A maioria da forma de uso é pela via oral, mas cerca de 38% dos usuários dessa droga já a inalaram. E claro, com a propagação do uso químico dessa droga, igual a todas as outras, isso está se tornando um negócio clandestino nas universidades. Existem casos de roubo de medicamentos nas escolas. Estudantes com receita estão vendendo ou replicando a droga para amigos. No cenário brasileiro, isso não muda. Universitários de uma faculdade do Distrito Federal fizeram uma pesquisa onde 15% confirmaram o uso de metilfenidato sem prescrição com a intenção de fazer um doping intelectual. As redes sociais estão em alta, facilitando o acesso à Ritalina sem a receita. Já foi provado pela ABC News que adolescentes têm falsificado sintomas de TDAH para conseguir receitas e revender a droga em suas escolas e faculdades. E como o governo está controlando isso? Será que existe algum tipo de controle? Nos Estados Unidos, vários estados proibiram a escola de sugerir ou fornecer Ritalina e outros remédios psicotrópicos para estudantes. Desde 2001, diversos estados tentam mudar a legislação para limitar a intervenção escolar e evitar medicação sem o aval do médico. No ano passado, a FDA exigiu que comerciais de TV e rádio informem claramente os riscos e efeitos colaterais de todos os remédios vendidos. Porém, isso não se aplica a influenciadores digitais, abrindo uma brecha gigante para as empresas farmacêuticas explorarem. E claro, elas exploram. No Brasil, a venda exige receita de controle especial, mas a telemedicina tornou tudo mais fácil e quase impossível de rastrear. Basta 5 minutos de vídeo chamada com um médico que você mal conhece. E pronto, você tem TDAH e pode comprar quanta Ritalina quiser. Enquanto o sistema luta para regular, as empresas farmacêuticas se adaptam, utilizam influenciadores digitais, redes sociais e teleconsulta para expandir suas garras na população e aumentar ainda mais o lucro de bilhões que eles já têm. Não existe controle nas redes sociais. Não existe fiscalização. Talvez seu filho não precise de uma droga, talvez ele só precise de escuta. Talvez você não tenha um transtorno. Só esteja cansado de ser produtivo o tempo todo em uma sociedade capitalista que força cada vez mais o lucro e a produtividade alucinante. A indústria encontrou um jeito de lucrar com nossas dificuldades. Mas a pergunta que fica é: você realmente precisa de uma solução química ou só está tentando sobreviver em um mundo doente? Se esse vídeo te fez pensar, compartilha. Talvez alguém do seu lado esteja prestes a ser medicado sem saber o que isso realmente significa. Se inscreve, deixa o like e lembre-se, nem toda solução vem em cápsulas e nem todo problema vem do cérebro.